Eu, como acho hoje os treinadores muito limitados, e eu conheço a diretoria brasileira, eu acho que o Diniz não aguenta, não. Então, vamos dar uma organizada aqui. Vamos falar do Vasco. O Vasco passou o Beto na Bacia das Almas ali contra o Volta Redonda, dentro do São Januário. O Diniz, cara, parece que o Diniz não vai. Quando a gente acha que ele vai, ele não vai. E é isso aí, Beto. O que tu tem o primeiro parecer desse jogo aí? Vasco e Volta Redonda. O Vasco mais uma vez, né? Daquele jeito. Estilo do Diniz, ele cobra demais. Pra mim, na minha opinião, quando os jogadores querem derrubar o técnico, eles fazem acontecer. Não é possível em 3 jogos os caras ter 70% de posse de bola, mapa de calor muito quente no ataque, na média de 20 a 30 chutes por partida, e o Vasco não consegue marcar. Não consegue marcar e a defesa é uma peneira, tomando gol todo jogo, todo jogo. E o que me chamou muita atenção foi, não sei se vocês perceberam, acho que foi no intervalo. O Fernando Diniz estava subindo no do vestiário para o campo e ele ficou esperando os jogadores. E os jogadores se reuniram lá embaixo no corredor, no túnel, sem ele. Ele ficou, cara, tipo uns 2 minutos esperando os caras ali e eles se reuniram sem o Diniz para depois entrar em campo, entendeu? Isso aí me pegou bastante. E aquele jeito, cara, o Vasco é um time que todo ano tá sempre ali de meio de tabela para baixo. Aquela questão política do Vasco reflete tanto dentro quanto fora de campo, entendeu? E é isso, cara. O Vasco hoje é um time muito mediano e quando pegar esses jogos assim, vai se complicar. Vai se complicar sempre. Parece que quando o Vasco joga contra uns times, um exemplo, contra o Corinthians, né? Jogo único, contra time grande, os caras dão a vida. É quando tem a oportunidade de pegar assim um Volta Redonda, que querendo ou não é mais fraco que o Vasco, eles conseguem se complicar. Mas é nessa base que eu falei. Eu tô achando que os jogadores já não estão mais comprando a ideia do Diniz. Desde o ano passado também, quando os jogadores reclamavam que o Diniz treinava demais, ele cobrava demais, entendeu? E isso aí, cara, não adianta, velho. Acompanho o futebol há muitos anos, muito tempo, e quando o jogador quer derrubar, o técnico não tem. Não tem como tu ganhar. De um elenco inteiro contra um cara só, entendeu? Quando o cara perde vestiário, é muito complicado. Eu acho que até mais do que isso, né? Eu acho que, pelo que eu vejo, assim, o Diniz, ele até no começo, ele sempre tem uma boa relação com os jogadores ali. Quando o grupo acredita no Diniz, como foi o caso do Fluminense, ali, campeão da Libertadores, né? O time anda, né? Mas se os caras não compram a ideia, como tu falou aí, realmente fica difícil, né, o Daniel? O Diniz segue pressionado no Vasco, o Pedrinho tá segurando ali. Cara, eu vou te falar a verdade, eu acho que o Pedrinho ele ficou meio refém do próprio discurso dele, né? Aquele discurso de dar tempo e tudo mais. Eu também sou a favor de dar tempo, tá? Eu acho que o técnico tem que ter tempo, mas acho que o Diniz já teve tempo o suficiente para fazer esse Vasco jogar melhor e não tá rolando, né, Daniel? É o Diniz sempre desses mesmos moldes de Diniz, né? Sempre muito pressionado, né? O time do Diniz o estilo de jogo do Diniz é um jogo muito ofensivo, né? O Diniz ele gosta de botar o time muito ofensivo, só que na parte defensiva acaba pecando muito, né? Então, para você ter esse estilo de jogo super ofensivo, como é o Diniz, como é o Sampaoli, você tem que ter elenco. E o Vasco hoje não tem elenco, infelizmente. Eu gosto muito do Vasco da Gama, gosto muito, sou muito fã da instituição Vasco da Gama, de tudo que ela representa, da torcida. Só que, infelizmente, hoje o Vasco não está numa crise política, que já dura anos, né? E dentro de campo não consegue se acertar. Para esse estilo de jogo do Diniz, que eu particularmente gosto muito, acho muito à frente, eu acho bem parecido com o estilo de jogo europeu,
que é você botar o seu time atacando, você procurar o gol a todo momento. Só que quando você bota seu time para frente, você corre o risco ali na parte defensiva, né? E o Diniz toma muito gol, muito gol. Acho que o pecado do Fernando Diniz é a parte defensiva. Eu acho que parte também um pouco do elenco, né? E o Diniz segue pressionado. Eu acho que não vai aguentar por muito tempo. A pressão é muito grande para cima dele, né? E ele não abre mão do estilo de jogo. E, cara, se o Diniz sair hoje do Vasco, eu não vejo outra opção boa, assim, né? Quem tem hoje no futebol brasileiro? Qual que é o treinador hoje que tem no futebol brasileiro que pode se encaixar bem no Vasco? Hoje eu não vejo. Talvez o Vasco vai procurar um gringo, um treinador de fora, um argentino, um uruguaio, mas hoje, dentro das características dos treinadores que estão disponíveis, eu não vejo nenhum que se encaixe ali no Vasco da Gama. Sim. Só para avisar para a galera aí que vai ter uma enquete já na tela e no chat, então vote na nossa enquete, interage aí com a gente e vamos fazer essa live para bastante pessoas. Eu estava dando uma olhada aqui, galera, nas estatísticas do jogo do Vasco, e aquela coisa, assim, as estatísticas é a cara do jogo do Diniz, né? 75% de posse de bola para o Vasco, 31 finalizações, 14 escanteios. Para vocês terem noção, o Volta Redonda teve 6 finalizações e 2 escanteios. É o que eu falo. Olha a quantidade de passe aqui, coisa, Beto. Quantidade de passe. O Vasco trocou 630 passes contra 226 do Volta Redonda. Que loucura, né, cara? É de time que joga bem, né, essas estatísticas, né? Mas na prática não rola, cara. Mas olha só, lembrando que o time do Vasco é muito limitado até demais. E ano passado, o Verratti nem titular era, ele fez 20 gols na temporada. E o Ryan fez 27, quase 30. Pô, aí só os dois já dá quase 50 gols numa temporada só. E pro Vasco, é o que eu falo, um time que é sempre tabelado do meio para baixo, faz muita falta. E não vem ninguém à altura, né? Perdeu ali os dois principais goleadores do time, como tu falou, sim, né, Beto? Ryan e Verratti ali. Tá, fez algumas contratações, a gente vai até falar um pouquinho. Eu particularmente gostei da entrada do Spinelli, né, argentino lá que o Vasco contratou, que fez uma boa temporada passada, se eu não me engano, pelo Libertad. Eu vou até puxar isso aqui, essa informação, mas ele fez uma boa temporada no passado, mas eu estava vendo também o histórico dele dos outros anos. Essa temporada passada foi atípica dele, né? Então é uma aposta ali. O Verratti acabou saindo de graça. Eu acho que, beleza, o Verratti não se encaixava bem ali nesse esquema de jogo do Diniz, mas é um cara que, apesar de toda a sua limitação técnica, é um cara que entregava bastante gols, né? Pelo Vasco. O Ryan não tem como dizer. O Vasco, hoje, infelizmente, apesar de ser um clube gigante, é um clube que está quebrado, essa é a verdade, o Vascão, o gigante da colina, mas o gigante hoje está adormecido, né? Mas é isso aí. Vamos chamar rapidinho o nosso craque aí, o Perna. Não é Perna, né? Bota aí, Davi. Pode botar esse cara na tela aí, o Perninha. Ó, já tô on. Diniz, hein? Já tô on. Já tá on. Olha o Perninha aí. Falando de Diniz aí, ô Beto, olha o Perninha. Você tá um Perninha, hein? Fala, minha galera! Gabriel Castro aí, galera. Dá um alô, Gabriel, pra galera aí. Fala, galera. Boa noite aí a todos. Já cheguei, já estão falando do Vasco de Diniz, né? Já estão falando, já chega comentando, Gabriel, com 2 pés na porta já sobre o Diniz aí. A gente tá o Vasco de Diniz é aquele que finaliza e não consegue nada, pelo amor de Deus. Corica aí que é fã do Diniz. Bombinha molhada, hein? Vou falar a verdade, bombinha molhada, não estoura nada. É aquele cara que paquera a mulher na balada toda e quem leva, já sabe, né? Quem leva no final é outro. Cara, é inexplicável porque, por exemplo, no último jogo do Carioca, o time finalizou 31 vezes, cara. Contra o Bahia, no Brasileirão, finalizou acho que umas 26 vezes. Foi. E pouco fez, assim. Os caras não conseguem encontrar o gol.
É foda, né? finaliza e não consegue ali aquele último passe, faz muita falta, sabe? Tava assistindo o último jogo no Carioca, eu vi que vocês estavam falando aí do Verratti, né? Então quando o Verratti estava no Vasco, tinha uma jogada manjada ali, que era o Lucas Piton cruzava na área e o Verratti sempre tava ali de referência para empurrar pro gol. Eu vi no último jogo, eu tava até pensando, o Piton recebeu várias bolas ali, ele cruzava. Teve até uma que ele cruzou ali, não tinha ninguém lá dentro da área ali para dar aquele último passe, sabe? E aí depois que o Spinelli veio do Independente Del Valle, Eurico. Isso. Isso aí, Independente Ele veio Del Valle. do Independente Del Valle, fez uma temporada boa lá. Eu acho que com o passar do tempo, talvez ele pega ali uma vaga de titular, mas tem o Brenner também, que fez umas boas temporadas ali nos Estados Unidos. Mas eu acho que se for um homem de referência, como era o Verratti, eu acho que é mais o Spinelli. Mas algo inexplicável ali, né? Depois até viralizou o vídeo lá do volante Souza. Não sei se fizeram alguma coisa ali naquele São Januário, porque é inexplicável, cara. Teve essa polêmica aí do Souza aí, que, cara, olha, meu advogado falou que é melhor eu guardar minhas opiniões para mim mesmo aí, para mim não ser cancelado. Mas, cara, não vou nem falar. Eu tava olhando aqui, o Vasco pagou 1,7 milhões de euros no Spinelli, jogador de 29 anos, que, como o Gabriel falou, veio do Independente Del Valle, fez uma boa temporada passada, mas eu tô olhando aqui, Gabriel, ele, apesar de ele ter feito essa temporada, as outras temporadas dele para um atacante foi até medíocre, vamos dizer assim, né? Mas é isso aí, cara. Como eu tava falando, cara, o Vasco, né, perdeu o Ryan, foi uma boa venda pro Vasco, mas o Vasco tá afundado em dívidas. O Vasco já gastou a ficha da SAF, né? O clube brasileiro é isso, né? O clube brasileiro, agora, depois que vem essas SAFs aí, os caras começam a gastar, piorar mais ainda o clube, e no final ele tem essa fichinha, né, transformar em SAF, e o Vasco já gastou essa ficha, então eu não sei nem como é que vai ser o futuro do Vascão aí, que tem uma torcida, apesar de ser flamenguista, tenho que dar o braço a torcer com a torcida do Vasco. Talvez a mais foda do Rio de Janeiro ali, depois da torcida do Flamengo, é claro, a magnética. Eu acho que o Vasco deu um tiro no escuro na época da 777 ali, né, cara? Era começo, né, de SAF no Brasil, ninguém sabia direito, né? Teve a torcida enlouqueceu, ficou iludida, enfim, 1.001 promessas e acabou que acho que fez foi bagunçar ainda mais a vida do Vasco ali. É verdade. Não, o Vasco tá um negócio meio que nem o Botafogo, que a gente vai falar depois. O clube social está em recuperação judicial e a SAF do Vasco está em recuperação judicial. Então é um buraco que o Vasco está enfiado ali, cara, sem fim, né? Uma coisa que o Dini falou até na última coletiva dele, ele citou a falta de reforço ali. Na verdade, ele até falou sobre a saída do Ryan, né? É muito difícil você recompor uma saída à altura do Ryan, né? Mas se você for pegar, o Ryan fazia muitos gols, assim, né? Era um cara que, claro, desequilibrava no time, mas se você for pegar o histórico de resultados, talvez do Vasco, mesmo com o Ryan, ainda não foi lá essas coisas, sabe? Mas é um ótimo jogador. O Vilhão até falou sobre isso aqui no chat aqui, Gabriel. Ele colocou assim, a venda sem reposição do Ryan foi um tiro no pé. Mas pensando na situação do Vasco, deve ter pago o gato de luz que fizeram em São Januário. Teve isso e muito mais, né? Ali em São Januário, ali, já teve a questão dos ratos ali que fez. Cara, eu já fui ali no São Januário. Rapaz, é uma situação assim bem crítica, tá? Eu sei que tem toda uma história, foi levantada ali pelos torcedores, mas, bicho, eu até vi um vídeo desses dias aí, os caras filmando o banheiro. Inclusive foi onde eu fui lá numa época também, fazer uns testes lá. Mas, meu amigo... teve aquela história do André famosa, né? Do André Balada falou que chegou no Vasco lá.
E até a meia, o Beto, ele teve que comprar, né? Não sei se tu sabe dessa história. Até a meia, o Vasco não dava meia pros caras. Não, atrás de casa. Atrás de casa. Um clube profissional, um clube gigante como o Vasco, né? Com a história linda de inclusão. O Vasco foi o primeiro clube, pelo menos essa história que eu sei, tá? Foi o primeiro clube que aceitou negros, tem toda essa história linda do Vasco, fica perto ali de uma região de favela, ali, eu não sei se esse é o termo correto de se falar, mas fica ali perto da favela que é a Barreira do Vasco, tem essa proximidade com o povo, né, do carioca, e tá nessa situação triste, né, Beto? É complicado, cara, essa situação do Vasco aí. Ali do André ali, foda. Pô, já vi esse vídeo aí, porra. Ô, não tem como não dar risada, tá louco? Ter que trazer a meia é complicado. Porra. Sim. Daniel, tu teria algum nome, Daniel, pro Vasco aí, caso o Diniz saia? Se é um momento que é pra trocar, eu acho que é agora, hein? Tá? Começo do Brasileirão, começo das principais competições, eu acho que esse é o momento de trocar o Diniz. Já que não trocou na virada da temporada, troca agora, né, Daniel? Tem algum nome que tu imagina assim pro Vasco? Cara, como eu falei ali, até o Willian ali comentou no chat ali, falou que seria o Mano Menezes, seria um bom nome, só que o Mano Menezes eu acho que tá na seleção peruana, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso. Ele tá treinando a seleção peruana. Cara, eu não vejo nenhum nome hoje assim que é a cara do Vasco, um nome que vai chegar e vai resolver a situação que se encontra o Vasco hoje. Eu não vejo, cara, nenhum nome, assim, sinceramente. Talvez tragam um estrangeiro, aí um português, vão achar um português lá que tá perdido lá, vão achar um argentino, mas não. Hoje, nas características dos treinadores que estão disponíveis, eu não vejo nenhum treinador que vai chegar e vai resolver a situação do Vasco. Talvez o Renato Gaúcho, mas não sei se ele tem essa identificação com o Vasco, não sei se vai dar match esse encontro de Renato Gaúcho e Vasco, né? Mas eu realmente não tenho um nome assim que... É um bom nome para o futebol brasileiro. Falando em futebol brasileiro, é um bom nome, né? O Renato Gaúcho. Ali. Renato Gaúcho. Apesar da história dele com o Fluminense e com o Flamengo, eu não sei como é que ia ser a recepção do torcedor do Vasco. Mas eu acho assim, ó, que no desespero que o torcedor do Vasco tá, eu acho que eles iam abraçar o Renato e ia esquecer essa história aí, né? Tá louco. Eu acho que é o melhor nome. Hoje disponível, eu acho que é o melhor nome que tem é o Renato Gaúcho, não vejo outro. Só que eu acho o Fábio Caliri, cadê ele? Fraco, cara, fraco. Carilli. Mas ele já treinou o Vasco, né, recentemente. Mas né? Treinou. Os estilos dos treinadores que estão aí disponível que o cara conhece, a não ser que eles vão pegar um Zezinho aí de Portugal, acho que qualquer treinador de Portugal vai dar certo no Brasil, parece que virou moda. Verdade. Os caras são retranqueiro, velho. Eles são retranqueiro. É esse assunto aí. Carilli, retranqueiro. Mano Menezes, retranqueiro. Bem diferente do Diniz, né? Não tá. O Diniz, ele tem um estilo e ele não vai mudar esse estilo. E tem que encaixar. Eu acho que não tem que trocar o Diniz, não. Não tem como o Diniz botar a camisa 9 e lá fazer gol. Parece que o time cria, porra, né? Eu acho que o Diniz cai. Tipo assim, pô, o time vai lá, cria 30 chutes no jogo, 10 chutes no alvo. Pô, dá pra fazer 2, 3 gols. E toma um, fechou? Era o que o Flamengo do Jorge Jesus fazia. Ganhava de 5-1, 4-2, entendeu? Sempre tomava gol. Mas tava fazendo muito, entendeu? Não, cara, eu não trocaria, não. Mas como eu conheço... O Flamengo do Jorge Jesus não tomava tanto gol assim, não, tá? Mas beleza. Eu, como acho hoje os treinadores muito limitados, e eu conheço a diretoria brasileira, eu acho que o Diniz não aguenta, não. Cara, você já vira a sequência do Vasco? Não. Fala aí, Gabriel, pra gente. Santos, na Vila Belmiro. Depois tem o Palmeiras, vai jogar em casa, o Vasco jogar em casa. Depois tem um Cruzeiro no Mineirão e depois tem um clássico com o Fluminense. Esses 4 jogos aí. Eu acho que o Diniz, se ele já perder pro Santos ali, meu amigo, a batata dele já tá. Ou vai ser a redenção do Diniz, ou vai ser a queda do Diniz. É 8 ou 80, né?